Olá, estamos começando o nosso Pode Incluir, o primeiro videocast dedicado à inclusão. Eu, Luciene Gouveia, estou aqui mais uma vez com meu amigo João Guilherme. Valeu, Luciano. Tudo em paz, João? Tudo bem? Boa noite a todos. Hoje vai ser sucesso. Muito bem, hoje vai ser sucesso e a gente tem duas convidadas sensacionais, não é isso, Isso. João? É. Que ficarão conosco pela próxima 1 hora, trazendo um conteúdo incrível, com muita informação, descontração, histórias que irão com certeza emocionar você que nos acompanha em todas as plataformas Instagram, Facebook, YouTube, no Brasil e em todo o mundo, não é isso, João? Isso aí. Você quer apresentar as nossas convidadas? Eu vou sim. Então, bora lá, né? Elas estão aqui Vamos conosco. começar pela advogada. Já conheço ela, Cíntia. Opa, boa noite, João. Boa noite, Luciene. Muito obrigada pelo convite. Bom, já conheço Cíntia do Parque da Criança. Ela me acompanha do meu perfil. Sou agradecimento de 10. Muito bem. E também está aqui hoje a Aparecida. Boa noite, Cida. Boa noite, João. Foi um prazer muito grande te conhecer. Estar aqui com a Luciene também é um prazer enorme. E eu espero que o conteúdo que nós viemos a trazer nesta noite ajude muitas pessoas. Muito bom, né? Começar nessa vibe, nesse clima. A gente agora vai fazer a nossa audiodescrição, que é uma ferramenta de acessibilidade comunicacional que possibilita que as pessoas cegas, de baixa visão, com alguma deficiência visual, possam ter a percepção da nossa imagem. Eu, Luciene, sou uma mulher negra da pele clara. Nesse momento uso cabelo na altura dos ombros. Estou usando um macacão caramelo, né, João? Com as paisagens Isso. brancas aqui. Estou com o cabelo levemente preso, um batom claro. Maquiada, né, João? Maquiada. E aí, quando a gente tem uma mãe atípica que consegue se maquiar para o trabalho, o negócio dá certo, né, João? Com certeza. E agora é com você. Vamos lá. Meu nome é João Guilherme. A minha cor é branca. Meu cabelo é loiro. Eu uso o óculos preto. Estou usando a camisa de Pode Incluir. Muito bom. Tudo bem. Doutora Cíntia. Meu nome é Cíntia, né? Como já foi anunciada. Estou usando cabelo curto, um pouco acima dos ombros. Tenho algumas mechas loiras, sou branca. Estou usando um batom vermelho. E considero que o batom vermelho é a minha marca registrada, né? Quando eu coloco esse batom, é para encarar qualquer batalha. Também estou usando um terno vermelho e estou com um macacão azul. Perfeito, Cíntia. Dona Cida? Eu sou uma mulher negra de pele escura, olhos castanho escuro, lábios carnudos. Estou usando um vestidinho preto acima do joelho, um casaquinho quadriculado. Tenho o cabelo comprido, castanho escuro. E é isso. É isso. Então, a gente está aqui, né, na verdade, no nosso terceiro, não é isso? No nosso terceiro episódio do Pode Incluir, que é o primeiro videocast produzido no estado da Paraíba, dedicado à inclusão social da pessoa com deficiência em sua totalidade. O nosso programa ele tem o patrocínio do governo federal, através do incentivo da Lei Paulo Gustavo e do governo do estado da Paraíba. E nós estamos recebendo Dona Cida, posso chamá-la assim? Pode. Né, Dona Cida e Doutora Cíntia, para bater um papo conosco nos próximos 60 minutos. Na verdade, já foram em 5, né? Então, nos próximos 55 minutos, para a gente falar um pouquinho sobre como é o processo de inclusão na vida de vocês, qual é o ponto que a gente se encontra, né, e por que vocês estão aqui. Então, eu acho que o bacana é vocês falarem, né, por que vocês foram convidadas, qual a relação de vocês com o tema inclusão, deficiência, PCD. Fiquem à vontade, o espaço é todo de vocês. Começa? Então, vai eu, a falante. Bom, a minha relação com inclusão, né, e principalmente com autismo, ela começa em 2018, quando eu recebi o diagnóstico de autismo do meu filho. Na época, meu filho tinha apenas 1 ano e 4 meses, e receber o diagnóstico foi algo muito inesperado. Eu não estava preparada para receber aquele diagnóstico, nem tampouco tinha conhecimento sobre o que era, de fato, autismo. Então, foi um momento de muito estudo,
né, de correr atrás para começar as intervenções. E eu descobri que eu era aquela pessoa 8, na verdade eu já tenho isso em mim, que eu sou 8 ou 80. Né? Eu não tenho o meu termo. Então eu mergulhei no tratamento dele, passei praticamente 1 ano sem trabalhar, só aos cuidados, né, das intervenções. Eu fazia intervenção toda hora, todo dia, em casa, todo momento, naquele desespero de que, por mais coisas que eu fizesse, mais ele ia se desenvolver, né? Então, foi assim, foi bem caótico mesmo, muito Sim. caótico. Mais do que muitas pessoas dizem, né? Porque, para mim, foi caótico porque eu não sabia que eu era autista. Então, eu vivencio as coisas diferentes. Então, 6 anos depois, recebi o meu diagnóstico tardio e quem me deu a dica, né, vamos dizer assim, entre aspas, foi o meu próprio filho, Sim. o autista. Que ele, quando eu reclamava em algumas coisas, ele dizia, mas você também é assim, mamãe. Mamãe, mas você é igual a mim, você faz tal coisa, você esquece, você é isso, você é aquilo. E aquilo me despertou e eu fui em busca de avaliação, né? E foi quando eu recebi o meu diagnóstico, passei por como é que eu posso dizer? Uma série de testes, até porque o autismo na tardio, ele é muito difícil de ser diagnosticado, e principalmente quando é em mulheres. Então, existe essa falta de profissional para diagnosticar o autismo na fase adulta, e também esses profissionais capacitados para fazer avaliações corretas, né? Porque tem muita gente aí que foi diagnosticada com depressão, com outros transtornos, que, na verdade, se for fazer uma avaliação correta, com a neuropsicóloga, por exemplo, especialista, vai ter o diagnóstico de autismo. E aí a gente sabe também que por autismo ser um transtorno hereditário, então existe uma probabilidade muito grande de, se seu filho for autista, você também ser, o seu esposo ser, Sim. né? Existe essa probabilidade. Sim. Então, na verdade, foi a partir do diagnóstico do seu filho, né, que você mergulhou, na verdade, e descobriu o seu diagnóstico, né? Isso, 6 anos depois, Sim, né? 6 anos Porque a depois. maioria das pessoas eu vejo, assim, recebe o diagnóstico do filho, eu mergulhei para estudar. Sim. Eu estudei muito, mas eu só via o autismo do meu filho. Sim, Né? sim. Nada daquilo, eu digo que meu nível de desatenção é total, porque eu digo, nossa, eu estudei tanto e eu não percebi que eu mesma estava dentro do espectro. Quem percebeu foi o meu próprio filho, quando já tinha 6 anos, né? Então, é isso que eu acho interessante, porque mergulhei e nem eu mesma percebi. Então, imagina profissionais que não têm capacitação nenhuma, né? Fica o Exatamente. insight. Justamente por isso que é um espectro, né? É Sim. tão diferente de pessoa por pessoa, Sim. né? E você fala em algo fundamental, né? Profissionais capacitados, né? Que conseguiram chegar à conclusão, né? E daqui a pouquinho a gente volta, Cíntia, para a gente Perfeito. falar um pouquinho, né, João? Como é que Aham. foi como é que vem sendo, na verdade, né? Porque não foi, ele continua sendo, né? Isso. E aí, com a senhora, dona Cida, qual a sua relação com o autismo e com outras, né, questões voltadas para a inclusão? Olha, eu sempre trabalhei com serviço voluntário. Sim. E nesse serviço voluntário eu sempre atendi crianças, adolescentes, jovens, pessoas com síndrome de Down, paralisia cerebral, cadeirante. Mas quando eu me deparei dentro da minha casa com uma criança que era atípica, que só eu percebia que aquela criança era atípica, para ela já deram um diagnóstico. Para mim, eu tive a falta do diagnóstico. Então, foi mais difícil, porque eu via que o meu filho ele tinha um transtorno, mas quando eu levava para quem podia me ajudar, dizia que não tinha nada. Então, isso acarretou para mim até problemas em mim mesma, porque eu enfrentava uma luta muito grande sem a ajuda nem o auxílio de ninguém. Eu costumo dizer que eu fui massacrada emocionalmente, porque eu tinha uma criança que eu evitava até ir nos lugares por causa do massacre da sociedade, que eu tinha que educar o meu filho, que eu tinha que dar uns tapinhas nele, que eu tinha... É uma coisa que quem está de fora não sente o mal que está fazendo para aquela mãe que tem um filho com algum transtorno. Porque eu costumo dizer que quando nasce uma criança com algum transtorno, ali nasce também uma mãe, seja com autismo, seja com Down,
com qualquer outro tipo de transtorno. E ao invés da gente ser acolhido, muitas das vezes, a gente é julgado e cobrado. Sim. Aí foi aí que eu vi que só quem podia fazer alguma coisa pelo meu filho, primeiramente Deus, que era o meu parceiro, que tudo que eu queria falar, eu só podia falar com Deus, que era o único que não ia me julgar. E eu olhei para ele e falei, eu me lembro como se fosse hoje. Eu olhei para ele e falei, ou você me vence, ou eu vou te vencer. E comecei eu mesma a fazer aquilo que eu não tinha estudo para fazer, eu não conhecia técnicas, eu não conhecia nada. Eu só tinha um amor dentro de mim, que eu já dava para as outras pessoas, que eu sempre cuidei de outras pessoas. E eu falei, então, Deus me deu um diamante e eu vou ter que lapidar esse diamante e transformar ele numa joia. E foi assim. Para nós, mães atípicas, né, é bem Profundo. forte e é a realidade, né? Sim. A fala de Cíntia, de Dona Cida, ela se confunde com a fala de milhões de mães no país e no mundo todo. Nós estamos aqui ao lado do João, que sempre está na companhia, né, do seu suporte, a sua mãe. E com certeza, Betânia também, né, como todas as outras mães atípicas desse país, se encontram nessa fala. E foi justamente por isso que eu não quis fazer a apresentação de vocês, né? Porque, assim, só vocês têm essa propriedade. Eu sou mãe atípica, a minha realidade é uma, a de Dona Cida é outra, a de Cíntia é outra, a de Betânia, de todas as mães que nos acompanham nesse momento, são realidades distintas. Todavia, tem algo que parece ser muito comum entre todas. É que a mãe é o primeiro vínculo de fortalecimento do filho. A senhora colocou aqui, eu não tinha estudo, eu não tinha técnica, eu, na verdade, travei uma luta para mostrar para os profissionais. Cíntia mergulhou de cabeça Isso. e acabou, na verdade, redescobrindo, Me né? redescobri. Eu acredito que foi o ponto positivo do autismo, né? A gente tem que buscar alguma coisa positiva. A gente não só pode pensar, e meu filho vai ser diferente. Meu filho, assim que eu recebi o diagnóstico, a única coisa que eu pensei foi: será que ele vai ser rejeitado pela sociedade? Então, assim, não foi nem o que é autismo. Não, ele vai ser rejeitado? Eu perguntei ao médico, mas ele vai ser rejeitado ele vai falar? O que é? Eu, né, essa angústia de pensar muito no futuro. Porque é normal a gente ter o filho e pensar no futuro do filho. Mas quando a gente tem um filho com deficiência, essa preocupação ela é dobrada e ela é reiterada 24 horas. Todo dia a gente acorda e não sabe em que momento da montanha-russa a gente vai estar. Se é na parte de cima, se é na parte de baixo. Então, e eu digo que, para mim, é esse caos, eu chamo de caos, né? Porque eu preciso mediar as minhas crises para cuidar do meu filho. Então, eu tenho que... ele está em crise agora, eu regulo a criança, depois que a criança está regulada, dormindo lá no sono dele, aí eu passo mal. Então, assim, até para a gente ser mãe, a gente ser mulher, ser pessoa, né? Tudo a gente se coloca atrás dos nossos filhos com deficiência, porque eles precisam, de fato, desse suporte. Muito importante trazer essa fala dessa forma que é, né? Sem a romantização. Sim. Né? Porque nós amamos os nossos filhos de forma incondicional, mas a gente não romantiza. Né? Porque quando a gente romantiza, a gente tira a oportunidade, inclusive, da sociedade promover o que precisa, as políticas públicas necessárias, né, o suporte. Daqui a pouquinho a gente volta novamente, né, com o nosso diálogo. João tem algo que é novidade nesse episódio de hoje, né, João? Isso. E aí é com você, meu querido. Vamos lá. Não pode incluir tem momento curiosidade. Você sabia que nosso pode incluir e traz em sua logomarca o símbolo de acessibilidade? É criada pela ONU, Organização das Nações Unidas. O objetivo é aumentar a consciência sobre o universo de pessoa com deficiência.
Valeu, João. Perfeito, muito obrigada, João. né? Uma informação muito relevante. Doutora Cíntia, Já eu vou gostaria, fazer, inclusive, já vou fazer né? um complemento. Inclusive, João, esse símbolo que vocês estão usando aqui como logomarca, né? Achei bem interessante porque é o símbolo mais atual. As pessoas ainda usam aquele símbolo da cadeira de roda para identificar a pessoa com deficiência. E com esse símbolo aqui, ele significa, ele interpreta as múltiplas deficiências, né? Como uma diversidade. Sim. Né? E não só não só mostra a pessoa com deficiência, aquela que tem uma deficiência física. Então, engloba todos, né? Assim também como o símbolo do girassol, que fala sobre as deficiências invisíveis, e aí incluindo a questão do autismo, que a gente chega e não vai saber se você é autista, a menos que você fale, né? Sim. É uma deficiência invisível. Então, esse símbolo, ela faz esse aparato todo, né? Para que todas as deficiências estejam inclusas. Muito obrigada. É uma informação extremamente relevante, né? E a ideia é essa mesmo, é a gente trazer o que tem de mais contemporâneo. A gente sabe que a gente vem avançando, ainda que lentamente, mas avançando. Sim. Aí a gente precisa trazer esses avanços, porque há um tempo atrás a gente não conseguiria conceber um videocast totalmente voltado para a inclusão. E aí estarmos aqui hoje, né, em comunhão, mostrando as nossas necessidades específicas, também é algo que precisa ser celebrado, né? Dona Cida, a senhora falou do trabalho voluntário, né, que a senhora faz há bastante tempo. João, Dona Cida, inclusive, ela trabalha com grupos de jovens, né? Trabalha com esporte, que é algo que João gosta muito. E aí, Dona Cida, pode ficar à vontade, inclusive, para falar um pouco como é esse seu trabalho desde o Rio de Janeiro, né? Aqui agora no estado da Paraíba. Mas a senhora tem uma vertente de voluntariado, de engajar, de incluir naturalmente, né? Isso, porque nesse projeto que a gente faz parte, a gente não faz acepção de pessoas. Pessoas com deficiência, pessoas de todo tipo a gente recebe, porque lá nesse projeto que eu faço parte, pessoas são pessoas. Independentemente se tem deficiência, se não tem deficiência, são pessoas. A gente vê todo mundo da mesma forma e tem pessoas que têm mais necessidade que a gente venha se doar mais para ela. Então, a gente vê dessa forma. Aquele ali precisa que eu me doe mais para ele. Mas ele é tão bem recebido quanto qualquer outro que seja típico. E tem prazer de estar lá. Quando eu estava vindo para cá, eu estava até me lembrando de um menino no Rio de Janeiro. O nome dele é Vandinho. E eu estou fazendo a faculdade de psicopedagogia e eu estava lendo uma coisa que me fez lembrar dele. Porque a mãe dele tinha um transtorno, mas também ninguém reconhecia que ela tinha um transtorno, porque há um tempo atrás a pessoa que tinha um transtorno é chamada Lelé. Então a mãe dele era Lelé. E ele era cadeirante, tinha paralisia, e além de ter paralisia, ainda tinha um transtorno também. Sim. E todas as vezes que tinha o projeto, todos os dias, 3 vezes na semana, estava eu lá na casa dele, buscando a mãe e buscando ele na cadeira, e eu não tenho carro. Mas a dificuldade de empurrar a cadeira não me impediu de levar ele para esse projeto. Então, ia eu, e ali fui perseverando e levando. Quando eu menos esperei, eu vi Vandinho de pé, andando. Falei, opa, estou no caminho certo. Ele começou a andar. E eu não fui mais buscá-lo em casa. Ele passou aí sozinho, sem ser convidado, sem nada. Quando eu chegava lá para atender os jovens, ele era o primeiro que estava lá sentado na primeira cadeira. E eu estava pensando na inclusão. Vandinho detestava banho. Detestava banho. Mas mesmo assim, todos os jovens que estavam lá, todos os adolescentes que estavam lá, recebiam o Vandinho com amor. Então, o que eu percebi é que toda pessoa, ela é capaz. A incapacidade não está na pessoa com deficiência, está no olhar do outro. Aí eu pensei que eu fico muito sozinha às vezes, quando eu tenho tempo, refletindo, eu falei, se tiver uma pessoa deitada em uma cama, que só pisque os olhos, aquela pessoa é capaz. Mesmo só piscando os olhos, aquela pessoa é capaz. Aí eu pensei comigo, como eu vou provar que ela é capaz? Ela é capaz de me tornar uma pessoa melhor.
Então, ela foi capaz de transformar alguém. Então, a deficiência de alguém não pode impedi-la de nada. Perfeito. Na verdade, o que Vandinho teve através da senhora foi oportunidade, né, de se sentir incluído, de ter esse senso de pertencimento, por isso que ele passou aí, né? Provavelmente. A senhora falando sobre levar ele para o esporte, né? Esse rapaz aqui é um atleta. Você quer falar um pouquinho para a dona Cida, para a doutora Cíntia, Posso para sim, todos posso. que estão nos acompanhando? Bom, assim, eu sou atleta, eu faço parte do projeto Supera, teve tudo saudável, é de Queimadas. A minha mãe, a minha mãe é Ana Betânia, tá? Ela é responsável desse projeto. Foi atrás do pai, é Maurício, em São Paulo. Maurício você pode reunir as mães das Queimadas para conversar sobre o projeto Supera. Aí conversou sobre, estamos preparando os treinos todos os dias nas segundas-feiras, às 3 horas, às 5 horas da tarde, lá do Parque da Liberdade, e Queimadas também. Só nas sábado e nas quartas-feiras, às 3h30 às 4, lá Queimadas. Eu quero convidar a Cíntia e toda a Cida para conhecer o processo Supera Ativo Saudável. Estamos de férias, estamos voltando em fevereiro. Pois estarei lá. Também. Com certeza, né? Conhecemos Dona Cida e Dona Cida irá, viu, João? Muito bacana, assim, o poder que o esporte tem, né, no processo de inclusão de fato, o poder que o olhar inclusivo causa em toda a sociedade. Dona Cida falou que uma única pessoa transforma. E transforma, né, Dona Cida? Eu acredito que a partir do nascimento do seu filho, muita gente já foi transformada por ele, indiretamente através do seu trabalho. Sim. E quantas pessoas não estão acompanhando esse episódio aqui hoje, se encontrando no que vocês estão falando. Agora com Cíntia. Cíntia, eu te acompanho pelas redes sociais. Eita, vamos lá. Confesso que nós aqui, né, João? Nós somos fãs, assim, do teu trabalho. Obrigada. A Cíntia, ela tem uma comunicação muito simples com as mães. Isso. E você traduz o juridiquês, Isso. né, para a realidade do dia a dia. E a gente vê muito do que você vivencia com o seu filho, a sua própria realidade, imbuída naquele conteúdo que você traz, né? É um conteúdo muito esclarecedor e é um conteúdo que prende a gente pela maneira que você coloca. Eu gostaria que você falasse um pouquinho diretamente dessa relação que você tem com a sua própria vivência, a vivência do seu filho, o conteúdo e qual o teu maior objetivo quando você traz o conteúdo com aquele formato para as redes sociais. Como eu disse no início, né, o autismo ele me transformou de diversas formas, inclusive na advocacia. Sim. Eu nunca pretendi ser advogada, né? Eu fiz o curso de Direito, eu já era formada em administração, tinha um monte de especialização, e de repente eu digo, eu quero fazer Direito. Fui fazer Direito, mas assim, eu não consigo falar em público, eu tenho vergonha de apresentar trabalho, então eu vou ser o quê? Eu vou estudar aqui, vou passar num concurso para bater carimbo, porque eu não gosto de conversar, eu tenho vergonha, eu sou tímida, sabe? Foi nessa vibe aí. E aí comecei a advogar um tempo junto com meu esposo, que também é advogado, e eu ficava meio que assessorando ele. Por ele ter mais experiência, eu ficava só na sombra, né? Mas aí, quando vem o autismo, que eu paro um tempo de trabalhar, que eu me dedico ao meu filho, e aí eu comecei a conhecer outras mães na recepção das clínicas. E aí, como eu disse, eu sou muito intensa. Então, eu chegava na recepção da clínica e eu estava aqui. Então, se você estivesse aqui batendo papo com outra mãe, eu já estava assim de olho para pegar alguma dica, para ter aquela curiosidade, sabe? De mães que os filhos eram mais velhos. Eu ficava naquela inquietação e aí eu absorvia tudo. E eu fui fazendo amigas, né? A gente vai criando muitas parcerias, né, com essas mães atípicas.
E aí as pessoas começaram a me procurar e perguntar assim, você atua com direito de família? Eu, não atuo, não. Aí, não, mas faz para mim, não sei o quê. Aí comecei. E aí, novamente, por ser muito intensa e como eu consegui, muitas pessoas me procurando, então eu fui estudar. E fui estudar e aí eu, não, peraí. Vou atuar com direito de família, sim, mas vou atuar para mães atípicas, porque é o que eu conheço. Então, é o que eu posso oferecer. Eu posso sentar ao lado de uma mãe atípica e sentir a dor dela. Então, eu posso ser uma profissional melhor porque eu sinto a dor dela. E não só uma profissional melhor por ter capacitação, porque além de me especializar na área de família, eu também me especializei na área dos direitos da pessoa com deficiência. Então, a gente vivencia e tem a capacitação, e tem um olhar de alento para aquela mãe, né? Que a gente sabe o quão é difícil. Mas aí muitas mães têm ainda aquela árdua batalha de se ver sozinha cuidando do filho. E aí, quando o pai, quando chega o diagnóstico na família, esse diagnóstico, às vezes, ele vem não para transformar de forma positiva, mas vem para derrubar essa família. A maioria das vezes, a mãe ela fica só com o filho, né? Fica naquela maternidade atípica solo, e o pai vai embora. Né? Eu chamo genitor, não chamo de pai. Eu digo que pai é quem fica. Verdade. E aí eu comecei a me identificar, né? E eu, não, é aqui onde eu quero ficar. Mas a gente precisa ter uma saúde mental muito, 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 muito grande. Porque eu não vejo a pessoa como um processo, mas um processo para mim. Eu vejo a mãe fulana de tal. É tanto que eu mando mensagem para as minhas clientes, que eu chamo minha irmã. Minha irmã, como é que tá aí? Minha irmã, tá tudo em ordem? Minha irmã, tá aí, a pensão tá recebendo direitinho. Eu sempre tenho esse cuidado. Porque, como eu disse, vejo pessoas, não vejo processos. E aí eu limito a minha atuação para poder dar essa atenção que toda mãe atípica merece, né? Aliás, qualquer mãe já merece, e principalmente quando se encontra nessa situação de ser solo. Cíntia, você tocou em tantos pontos importantes, né? E um deles é a saúde mental das mães, porque você cuida de muitas mães através do direito, e quem que cuida da mãe que cuida, exatamente, né? E aí, dona Cida, a senhora faz um trabalho também voltado para a saúde mental, né? Eu lembro que nós realizamos um evento e a senhora foi com a sua equipe, né, voluntariamente, e a senhora falou sobre algo com os jovens, né, de visitar escolas. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente como né, quais são as possibilidades que a senhora vê nesse trabalho e o que motiva, né, além da sua própria vivência. Olha, eu acho que o trabalho feito para a parte mental de cada pessoa é muito importante, principalmente de mãe atípica, porque ela é muito bombardeada, ela é muito cobrada, ela não tem ajuda, às vezes, de ninguém. Igual ela disse, muitos homens vão embora. Eu mesmo conheço muitas que os maridos abandonaram. E ela perde o equilíbrio porque ela tem que 24 horas ser o equilíbrio de alguém. Mas quem vai trazer ela de volta ao equilíbrio? Então, às vezes, a pessoa está com necessidade de só ter alguém que diga para ela assim, olha, você é muito importante. Eu estou aqui para você e eu estou aqui para te ouvir sem te julgar. Ela quer simplesmente colocar os monstros que estão dentro dela para fora. Porque quando ela está lidando com a criança dela, ela não pode deixar os monstros ser colocados para fora, porque senão ela não vai ajudar o filho dela. E eu, só atrapalhando, eu acho que também está tudo bem quando a gente odeia ser mãe naquele momento. Não é pecado, não. Não, a gente está odiando ser mãe naquele momento. A gente não odeia nosso filho. Eu passei por essa fase. Mas tem momentos que são pesados, sim, né? Tem momentos que são muito pesados. E aí a gente, mas meu Deus, por que eu, né? A gente se pergunta assim. Me fiz essa pergunta. E muita gente se sente mal por isso. E não, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente é humano. A gente tem um momento que a gente vai chegar num desgaste, numa exaustão mesmo.
Mas, assim, sempre sem romantizar, eu sou a mãe guerreira, né? Guerreira é a China. Guerreira Sobrevivente. Mulher Maravilha, né? Nada de capa, né? A gente a gente é não. sobrevivente. A gente tem momentos de estresse, a gente tem Sim. momento de raiva, a gente tem momento de tristeza. Eu passei por um momento que eu olhava para o meu filho assim, eu falava, ai meu Deus, por que eu? Mas depois eu falei assim, não, ele não pediu. E o Senhor me deu esse presente. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa. Por isso que eu vim morar na Paraíba. Sério? Foi, eu vim morar na Paraíba para dar uma virada de página. Eu falei, eu preciso ir para um lugar onde os olhares não vão estar me cobrando e nem me julgando. Porque aí eu vou ser mãe para o meu filho. E vim, e não me arrependo, graças a Deus. bom. E o meu filho, ele costuma dizer uma coisa para mim quando eu estou num momento muito de estresse, que a gente passa por esse momento, momento de querer desistir. E uma vez eu falei assim para ele, assim, eu acho que eu vou desistir disso. Ele falou assim, mãe, desistir é para os fracos. Aí Olha aquilo só. me chamou a atenção, eu falei, é verdade. Aí eu vi que o olhar dele para mim era de que eu era uma pessoa forte. Então, naquele momento, ele me fez desistir de querer desistir. Desistir. Desistir não é uma opção. Não, não é opção. Não é. Não é. E por isso que eu me envolvo muito. Eu sempre gostei de gente. Sempre gostei de pessoas. Então, eu acho que a gente não pode vir no mundo só pensando no nosso próprio umbigo. Às vezes, a gente, o tão pouco que a gente acha que tem, que não pode fazer nada por ninguém, é esse pouco que vai fazer uma diferença enorme na vida de uma na pessoa. vida de outra pessoa. Então, é por isso. E eu faço parte de um projeto que eu atendo pessoas com... Ajudo. Eu não sou formada em psicologia. Agora que eu estou buscando, que é para poder ajudar mais. Mas a pessoa depressiva, às vezes, ela só quer alguém que acredite nela. Só. Alguém que olhe para ela e não julgue, só acredite naquilo que ela está dizendo. Então, eu me coloco à disposição. E, graças a Deus, famílias estão sendo transformadas através disso. É o salário que a gente ganha, a transformação do outro. Gratidão. Que não tem coisa mais maravilhosa do que você ver que você foi útil, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas debilidades, mesmo com as suas necessidades, que todo ser humano tem, igual... Né? Mulher Maravilha não existe, nem super-homem. Mas a gente pode fazer algo por alguém. E quando a gente faz algo por alguém, o retorno é a gente se sentir bem, porque a gente também se sente importante naquele momento. Poxa, eu tenho importância na vida daquela pessoa. Poxa, eu dei um abraço nela. Ela ficou feliz porque eu dei um abraço nela. E é assim, e a mãe atípica, muitas das vezes, eu não estou romantizando, mas eu aprendi a olhar por outro parâmetro, porque a gente não pode só olhar as dificuldades que os nossos filhos têm. Porque se a gente só olhar as dificuldades, aquilo vai trazer um peso maior. Então, eu procuro focar naquilo que o meu filho faz de bom. De bom, isso. Ser um artista, porque ele faz desenhos que eu não consigo de jeito nenhum. Ele conhece coisas de tanto fazer pesquisa. É um intelectual que conversa comigo, eu não sei nem responder. Eu fico, pergunta para o Google. Não é assim? Sim. Porque ele sabe coisas que eu não sei. Então, eu foco naquilo, na estradinha que eu sei que o meu filho pode trilhar. Quando eu olho para ela, uma advogada autista, eu sei que o meu filho pode ser o que ele quiser. Perfeito. Ele quer construir robôs, eu sei que ele pode estudar robótica, ainda que ninguém acredite, porque a sociedade acha que porque a pessoa tem uma deficiência, ela é incapaz. Isso. É coitadinha. E o deficiente físico, ele não quer ser coitadinho. Ele quer ter direito de ir e vir. Ele quer ter direito de produzir. Ele quer simplesmente que seja considerado como cidadão na sociedade brasileira. E é isso que eu estou ali travando uma batalha, porque ninguém vai diminuir meu filho enquanto eu viver. Meninas, esse videocast, eu acho que ele deveria ser aquele áudio que a gente escuta quando amanhece o dia, sabe? O alarme do despertador. A senhora falando e eu conversando com o João aqui. E João me perguntou qual o nome, né, do filho. Você quer, João, né, mostrar para ele o Supera, falar dos shows que você vai? Porque quando Dona Cida diz assim, eu estou aqui ao lado, né, de uma advogada autista, e a gente está aqui ao lado do João T21, jovem que vivencia
um pouco de tudo isso que vocês, né, vivem também e está conquistando os sonhos. O João é Sonhos e espaços, né? espaços. Tem algo que a gente sempre fala e que é uma marca assim na trajetória de João, que João foi o primeiro candidato. Agora é com você, Foi. João. Diz para as meninas, né, como é que foi esse processo. Luciene, eu fui candidato a vereador da minha cidade de Queimadas. Eu fiquei da suplência por quase 3 votos. Aí as mães votaram em mim lá em Queimadas e não deu certo para mim ganhar. Ainda bem, eu gosto de forró, ainda bem. Eu também, João. Aí, João, acho que essa amizade não vai ficar só aqui não, viu? É. Eu gosto de forró, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar músicas também. Eu sei dançar funk também. Esse Luciene, do dia do show que eu fui aqui em Campina Grande, do maior sessão do mundo. Uma sessão de 40 anos, mas maior sessão do mundo, que Campina completou 40 anos. Eu fui subir no palco, a hora que eu dancei. Eu já sei. Que eu te acompanho com Wesley Safadão, não foi não? Foi, João é retado. Isso. Você decorou a minha memória. Pois é, Isso. eu fico de olho em você, João, no seu Instagram. Assim, sim, tem a boca, os meus seguidores estão baixando. Que pena. Estão perdendo muito. Né? Por causa tá baixando, eu não tô gravando vídeo mais sobre esportes. Eu não tô gravando vídeo para os esportes. O pessoal me deixam de me seguir. Eu vou te seguir, João. Vou te seguir e vou mandar também para uma amiga minha lá no Rio de Janeiro, que tem um filho com síndrome de Down, que vai amar te conhecer, vai amar te seguir. E ainda vou pedir para uma galera te seguir. Muito bem, Tá, muito João. bem. Vamos engajar o Instagram de João. E quando a gente escuta João falar, né, com tanta paixão, quando a gente fala do que gosta, né, fica estampado para quem Sim. está nos Brilha o acompanhando, olho, né, né? através do vídeo, como brilha o olho, né? Isso. E quantas pessoas estão à espera só da oportunidade, né? Só da oportunidade para começar. Ainda falando, Cíntia, sobre a questão do direito, você falou sobre a questão do pai e do genitor, né? Sim. Tem, acho que uma pesquisa recente que mostra que 80%, se eu não me engano, é algo nesse nível, né? Isso. Cerca de quase 80%. Da maternidade atípica Isso, é mãe solo. mãe solo, Isso. né? O maior percentual é quando a mãe tem um filho com deficiência. Sim. Né? Então, E assim, o maior, só interrompendo, o maior número de divórcios também aconteceu nesse período de pandemia. Né? Então, foi constatado que não só a questão do pai, né? Novamente vou fazer a troca do genitor, sim, né? Ver as dificuldades, né? Porque a partir do momento que ele parou de sair de casa para ir trabalhar, ele viu o dia a dia. E aí muitas famílias tiveram muitos conflitos. E aí houve um número maior de divórcios também nesse sentido. E aí o percentual das famílias atípicas é sempre superior às famílias típicas. na verdade, acho que em todos os indicativos, Sim. né, das questões negativas, sobrecaem sobre a família atípica. E na fala de Cíntia, dona Cida João, ela fala o seguinte: os pais passaram a ficar mais em casa durante a pandemia e passaram a ver uma realidade que eles não tinham um olhar mais aberto. Sim. Porque estavam fora, né? Mas Só a mãe ouvia o relato, né? Quando chegava em casa, via a mãe destroçada e ouvia aquele relato. Outra estatística que eu gosto também de falar é que a mãe atípica, isso tem uma pesquisa, né, feita nos Estados Unidos, que o estresse da mãe atípica pode ser comparado, o nível de estresse, com os soldados em combate. Imagina que forte. Né? muito forte. Muito forte. Eu fiquei até arrepiada agora. Não é só a questão do estresse. Você tá 24 horas em alerta, esperando alguma bomba.
Né? Não no sentido de dizer que nossos filhos são bombas, né? Não, a gente não te ama nossos cortando. filhos, mas sempre vai ter alguma coisa, todo dia vai ter alguma coisa. É uma verdadeira montanha-russa. Eu tive uma experiência dessa. Eu fui parar no hospital, parecendo que eu estava tendo um infarto, mas era de tamanho estresse com o meu filho, porque eu não podia descontar aquilo que eu estava sentindo em cima dele, que era praticamente um bebê. Então eu fui parar no hospital. Realmente, isso que você está falando é muito sério. Eu fiquei no hospital, eu passei a ter problema de saúde por causa de um estresse muito grande, eu passei a ter problema até no coração por causa Sim, disso. aí as estatísticas falam justamente isso. Taquicardia, hipertensão, Isso. são justamente os problemas causados por essa bomba de preocupação que a gente tem. É justamente isso. E é muito pesado. É muito pesado a gente pensar sobre isso. O que a mãe, e aí não excluindo o que os pais, que eu novamente falo o pai mesmo que fica, né? O pai que ajuda. Às vezes eu escuto relato assim, mas todo mundo fala só da mãe, que a mãe ajuda, que a mãe supera. E o pai, que sai para trabalhar e tal, também tem a sua grande contribuição. Mas a mulher, ela tem, né, tem aquele vínculo mais forte. Né, com o filho. Eu acho que é por isso que a gente se entrega muito mais do que o homem nesse sentido, mas nunca isentando, né, a contribuição e a capacitação e a atuação do pai Sim. naquelas famílias, né, que sai para trabalhar e contribui da forma que pode. Né? A gente tem que deixar Meu esposo, claro ele sempre ajudou muito. Sempre ajudou muito. Eu não posso disso, eu não tenho do que reclamar, porque ele sempre esteve ali junto, mas não é a mesma coisa. A gente tem uma sensibilidade maior. Parece que assim, que o cordão umbilical não foi cortado. Continua ali. O pai não, o pai ele está ali ajudando, mas a sobrecarga sobre ele é menor. Muito menor. E é muito importante falarmos abertamente, né, sobre, porque se a gente não consegue olhar da maneira que está, da maneira que nós não conseguiremos políticas públicas que irão agir para nos auxiliar, para nos ajudar, né? E é algo que você fala muito, né? Falo bastante. Muito sobre a questão da necessidade das políticas públicas, né? Dona Cida falou, meu filho era um bebê, né? E eu estava nesse momento de estresse assim extremo, né? E você colocou a questão da taquicardia e essas características a gente que trabalha atendendo famílias atípicas, mães, nós escutamos muito e elas ainda não são tão validadas como deveriam, porque quase sempre nós nos deparamos com manchetes pesadíssimas, né, de mães que acabam tirando a própria vida do filho. E aí depois que a gente vê essas matérias, por vezes a gente não consegue nem falar sobre, conversávamos em off, né, antes de iniciar, sobre um caso recente que a gente não conseguiu nem discorrer sobre ele ainda, porque é muito difícil para a gente. Eu ainda não consegui processar e ainda tenho alguns questionamentos, porque a gente fica perguntando aqui o que a gente vem falando aqui da invalidação, da exclusão. Então, eu vejo esse caso como excluídos da sociedade. Ninguém percebeu que esse pessoal não estavam mais vivos, né? Sim. Só perceberam por conta do cheiro. Então, assim, cadê a família? Né? Cadê tem um parente, né? O vizinho não viu ninguém abrir, porque mora num apartamento, ninguém viu uma movimentação, né? Então, assim, você pensa no auge de estresse de uma mãe que queria já dar fim à sua vida e decidiu primeiro dar fim à vida do filho, porque sabia que não ia ter ninguém para cuidar, e depois tirar a sua própria vida. Isso mostra o quanto tem mulheres nesse momento, que vai nos assistir agora, né? Que estão sozinhas, né? Sem o pai da criança, do adolescente, do adulto, sem qualquer parente, sem qualquer suporte. Muitos desses autistas, pessoas com deficiência, talvez não tiveram nem acesso ou não têm nenhum acesso a tratamento, e aí, consequentemente, não há uma melhora de vida nem para essa pessoa com deficiência e nem tampouco para a mãe. Né? Então, é muito pesado falar sobre isso, né? É porque, infelizmente, para muitos a gente ainda é invisível. O poder público, principalmente, não tem aquela visibilidade. Parece assim que não tem aquela importância. Que nem a gente se encontrou na praça e eu falei, porque ainda não doeu na costela de um deles.
Porque a pessoa só quer tomar providência por uma coisa quando ela passa por aquilo. E é essa situação que tem que mudar. Exatamente. Porque eu aprendi que a gente tem que amar o próximo. Amar o próximo. Não é amar o próximo só quando ele tem algo para me favorecer, não. Porque a gente sabe que é isso que acontece. É o toma lá, dá cá. Eu tenho que fazer sem esperar nada em troca. E enquanto o pensamento das pessoas não mudarem, e a gente que passa pela situação, não sacudir a bandeira e dizer, eu estou aqui, vão ter que me enxergar, vão ter que me ver, porque eu sempre passei por isso, como mulher negra. Eu sempre passei por isso. Eu sempre tive que ir 100% para me impor pelas coisas, porque não é só na deficiência que a gente se torna invisível. Às vezes, até pela cor da pele também, a gente se torna invisível ou querem incapacitar a gente. Sim. Colocar uma deficiência na gente até pela cor da pele. Então, enquanto a sociedade não mudar esse tipo de pensamento, e a gente que precisa lutar por isso, porque enquanto ficar em casa só reclamando e querendo que alguém faça alguma coisa, e não dizer assim, não, eu estou aqui, eu faço parte desse mundo e esse mundo também é meu e ele tem que ser melhor para mim. Aí a coisa vai acontecer, porque vocês estão falando do caso, eu conheço mãe que matou o filho. Matou, conheço assim, de conversar, matou. Por quê? Porque estava passando por um estresse tão grande e nem a família ajudou. Porque a família, muitas das vezes, a maior guerra que ela passa é na família. Sim. Porque todo mundo estava esperando aquela criança que pudesse Perfeita, ser né? a vitrine. Sim. Mas quando não nasceu uma vitrine tão perfeita como, entre aspas, eles imaginavam, então essa vitrine já não serve mais para botar aquela flor linda. Então, abandona a família. E isso não é só marido, não. Isso é avó, é avô. Eu percebi também, aconteceu comigo, amizades. Eu perdi amizades. E aí as minhas amigas hoje são as minhas clientes, porque a gente cria um vínculo tão bacana que acaba sendo de perguntar, oi, tudo bom? E conversar em alguma postagem do Instagram. Mas, assim, se você pensar direitinho, você não tem amizade fora desse vínculo que tem esse mesmo vínculo que a gente. Geralmente as nossas amizades são outras mães atípicas porque também sentem as dores da gente. E falam a mesma língua, né? Exatamente. E aí a pessoa vai perdendo amizades porque, por exemplo, aquela família quer ir para determinado local. Aí a gente que tem no meu caso, o meu filho autista, quando a gente vai sair, ele só vai para lugares específicos, né? Então não tem como obrigar uma pessoa a ir para outro lugar se ele tem aquela rotina. Mas aí se você recebe um convite para outro lugar, você não vai. Aí a partir do momento que você deixa de ir para receber, você passa a negar convites, você perde a amizade. E você fica ali só naquela relação e também tá tudo bem, né? É bom que a gente senta, eu chamo minhas amigas e a gente, bora tomar um café, vamos falar das nossas dores. Quem aí vai falar mais mal do filho primeiro? E depois todo mundo toma, né, pega sempre absorve alguma coisa de positivo. Mas, em regra, é isso. Eu vejo não só a pessoa com deficiência, mas também a mãe, aquela família, sendo um pouco excluída da sociedade nesse sentido. Não só de acesso a direitos, mas também de convívio, né? A família, ela acaba excluindo, porque quebra a rotina de todo mundo. E nem sempre todo mundo está propício a seguir a nossa regra interna, né? Verdade. Quando vocês falam dessa questão que a família também é um pouco excluída, né, por essa mudança toda que é provocada, né? De fato, vocês discorreram tanto que se a gente pudesse, a gente ficaria aqui horas e horas, né? A gente está nos encaminhando, né? Estamos nos encaminhando, né, João Guilherme, Santiago. Alguns momentos finais. Exatamente. E você quer fazer alguma pergunta, quer falar algo que você não falou ainda para as meninas? Eu quero assim, Luciane. Cíntia, a minha amiga, e toda Cida também. Eu quero assim, eu quero falar sobre as pessoas com deficiência como eu. Eu quero mandar um abraço para todas as mães, os filhos de com deficiência que mora em Campina, que mora
na minha cidade queimadas. Quero agradecer a minha irmã, a Maiara, Debiane, a mãe de Gabriel. Todos eles estão parte de time, das mães, das pessoas que talvez como eu tanto façam milagre, que esses dois protejam as mães. A minha mãe é guerreira, eu amo ela também. É. Sua mãe é maravilhosa. É. João deixa o nosso coração tão quentinho, É, né? ele Tão é muito quentinho, fofo. João. Não tem como não se emocionar. Não, tem não. Né? Porque é algo que a gente olha para o João e a gente fala, nossa, né? João teve oportunidade. Com a oportunidade, os nossos filhos também, né, alcançarão os seus objetivos, sejam eles quais forem. Dona Cida falou de robótica, né, que o sonho do seu filho é fazer robótica, e quem sabe daqui a algum tempo a gente não vai estar entrevistando seu filho cursando robótica. Olha, ele queria vir. Mas eu tenho que ir lá dar entrevista para falar de autismo, porque a visão dele de autismo é cinematográfica. Ela estava falando, olha, precisa ser entrevistada. E ele ainda depois, disse para mim, não vai falar o que eu que quero falar. Eu falei, pode ficar tranquilo que eu não vou falar, não. Então, não vou dizer que ele pode assistir depois, né? Ele já sabe o nada sobre nós sem nós. Perfeito, né? Ele já sabe perfeito. o lugar dele de fala. Então, a senhora, né? A senhora já ganhou sua vida. Ele já sabe o lugar de fala e ele já vai conseguir se defender em qualquer lugar que seja, que eu acho que é isso que toda mãe atípica almeja. Autonomia para os nossos filhos, né? Autonomia, oportunidades e ver os nossos filhos colecionando momentos, né? Como o João está aqui apresentando um podcast e já colecionou diversos momentos e vai colecionar muito mais, né? Então, assim, que pena que todas as pessoas com deficiência não têm tanto acesso, né? Que pena mesmo. E nós estamos, na verdade, fomentando para que a gente consiga sair desse patamar, né? Hoje nós temos João aqui, nós queremos ter em outras etapas Marias, Sabrinas, Pedros, outros neurodivergentes acompanhando a gente e nos ensinando, porque é um aprendizado mútuo, né? Eu aprendo com o João aqui do meu lado. Muitas vezes ele dá um olhar para mim, eu já sei que ele quer alguma coisa, e quando ele fala de algo que ele gosta, o sorriso é de orelha a orelha. E a gente acredita que isso é ser um objeto de inclusão. Sim. Falar que a gente admira muito vocês é chover no molhado, mas a gente vai continuar chovendo. Né? Nós gostamos também da chuva. Foi uma alegria indescritível ter vocês conosco para falar sobre temas, porque foram vários temas abordados nesse momento, temas tão importantes. Vocês trouxeram a síntese de que é necessário fortalecer quem fortalece. As mães, né, as avós, as tias, que são a base, a rede de apoio que as políticas públicas não são em nossa sociedade. E nós estamos aqui, não é isso, João? De mãos dadas, nada de nós sem nós. Isso. Ele disse que vai levar meu Francisco pro forró. Vou esperar só um pouquinho, viu? Pra ele chegar na adolescência. E eu acho que João vai querer levar o filho de Dona Cida também. E a gente vai começar a fazer esse intercâmbio. Doce Figueiredo também, Cíntia. Eu só não sei dançar forró, João. Não? Não, sei não. Tu vai ter que me ensinar. Eu vou ensinar você. Perfeito. Eu sei, João. Dona Cida Olha, já tem um passo certo aí, né? Sempre gostei de dança. Agora os microfones estão todos livres, né, para vocês deixarem a mensagem que vocês gostariam que chegasse nos corações, nos cérebros das mães, dos pais, dos órgãos públicos de fomento à política pública, aos governantes, a todos que nos acompanham através de todas as plataformas. Fiquem à vontade. Perfeito. Tem uma analogia que eu gosto muito, que é sobre quando as máscaras caem, primeiro você coloque em você, cuide de você primeiro, para você depois ser capaz de cuidar do outro. E isso não é um papo sobre aviões, né? É aquela cuidar de quem cuida. E aí eu digo que a gente falou aqui sobre desistir não é opção, nunca vai ser uma opção, e a gente precisa transformar o diagnóstico não em sentença, mas em propósito. Né? A gente tem que viver o processo e saber que vai ter um propósito, que tudo tem um propósito na vida. E todo momento vai ter um processo e a sua vida é a sua vida, a minha é a minha,
mas a minha não invalida a sua não é mais importante que a minha, a sua não é mais pesada que a minha, né? Então, nenhuma vida pode ser invalidada pela outra, nenhum diagnóstico, ser nível 1, nível 2. Então, assim, cada família vai enfrentar suas dificuldades. E a gente precisa respeitar e precisa estar atentos também. Porque aí, quando a gente prestar atenção que aquela mãe atípica ou aquela mãe deixou de postar alguma coisa no Instagram, por exemplo, deixou de te mandar um meme, opa, como assim? Será que essa pessoa está bem? Vamos mandar um oi, né? Vamos chamar para tomar um café? Então, assim, é importante esse papel da sociedade de trazer as pessoas, né? Porque às vezes você fica solitário mesmo. E as pessoas não notam, na correria do dia não notam. Então, vamos pensar e vamos olhar para essas mães. E outra, para finalizar, deixar eu falo muito, outra coisa muito importante é você, mãe atípica, não deixe de buscar ajuda. Eu deixei de buscar ajuda por muito tempo por achar que eu não tinha o direito de adoecer. Eu achava que eu não tinha o direito de estar em depressão, por exemplo. Até ter um pico de uma crise de pânico, em que eu fiquei no meu carro sem saber onde eu estava, para onde eu ia, e assim, sabe, a sua cabeça é resetada. E foi naquele momento que eu disse, não, eu tenho que cuidar de mim. Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar do meu filho? Então, a gente também precisa ter esse olhar de cuidar do nosso filho, mas a gente também lembrar que nós somos mulheres, né? Nós somos pessoas, e a gente precisa estar com a saúde mental em dia. Né? Ouvir uma música, não posso ir, não tenho dinheiro para sair para um barzinho. Ouve uma música, lê um livro, né? Toma um banho mais demorado, finge que está ocupada no banheiro, deixa o filho com o marido, né? Ou com a tia. Faz uma mentirinha assim para ter uma folguinha também. Mas o importante é isso, pensar na gente também, pensar enquanto mãe e enquanto mulher, para depois conseguir cuidar dos nossos filhos com muito mais qualidade. E, para finalizar, né, que eu já disse muito, quero agradecer o convite. Estou muito feliz, fiquei muito feliz quando recebi o convite. Esse projeto é incrível, né? Já conheço o João, já conheço a Luciene. E, se Deus quiser, quando tiver outros projetos, não esqueçam de me chamar. Com certeza não. Deixa seu @, para as mães poderem, né, ter um Isso, pouquinho mais de você. Lá vocês vão ver muita coisa aleatória. Tem muita coisa aleatória. Eu sou uma pessoa aleatória, né? Então, eu vou de 0 a 100 em momentos assim diversos do dia. Então, quem quiser me seguir é o @advogando com Cíntia. O Cíntia é CHINTYA, é bem sui generis. Mas quem quiser acompanhar um pouquinho, também chamo meu filho de consagrado, né? Então, onde eu chego nos lugares, todo mundo fala, eu te sigo, como é que tá o consagrado? E eu, quem é? Ou então, eu já aconteceu de estar em lugares e o pessoal dando tchau e eu sem saber quem é, porque a gente vê aquela bolinha pequenininha lá no Instagram, né? E assim, eu não tenho tanta atenção de acompanhar o Instagram de outras pessoas. Então, eu posto muita coisa no meu, mas nem sempre acompanho das outras pessoas, né? Então, não tem como a gente conhecer todo mundo. Aí, uma vez ou outra, tem alguém me dando tchau, aí já sabe o que é, minha desatenção. Eu já digo, é por conta dos meus CIDs. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, né? Dona Cida? Olha, eu quero falar de mãe para mãe pelo que eu passei. Igual ela disse, busca ajuda, porque nada está perdido. E pedir para o poder público para auxiliar mais as mães que têm crianças atípicas, porque muitas das vezes a gente enfrenta já uma luta muito grande com os nossos filhos para fazer com que eles venham a voar alto. Mas quando a gente chega no poder público que precisa das coisas, a gente está sempre tomando a porta na cara, o projetinho está sempre guardado na gaveta. Não adianta se aprovar projeto e gaveta, né? E engavetar, porque coisa na gaveta, a única coisa que vai fazer é ficar velho, nada vai resolver. Então, a gente quer ser tirado de dentro dessa gaveta, porque quando coloca um projeto numa gaveta, está nos colocando dentro da gaveta, dizendo assim para a gente, vocês podem ficar para depois. E eu não quero ficar para depois.
Eu não quero que o meu filho fique para depois. Eu não quero que os filhos das minhas amigas fiquem para depois. Eu quero que seja feito algo agora. Porque o que a mãe pode fazer, o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance fazer, a gente tira a força das entranhas e faz. Mas a gente só pode ir até onde o nosso braço alcança. Até onde o nosso braço alcança, ali já tem que entrar poder público. Então, eu não quero que se lembre da gente só em época de eleição. Exatamente. Porque, graças a Deus, eu não tenho memória curta. Graças a Deus. E de tanto conviver com meu filho, que parece a memória um gênio, eu não tenho memória curta. Esse negócio de ficar prometendo e não cumprindo. De querer dar abracinho no filho da gente para sair na foto, para ficar bem na fita. O meu filho não é cartaz para ninguém, não. E nem aceito que criança de ninguém seja cartaz para político nenhum. Então, a gente quer, eu peço aqui, se tiver algum político, alguém do poder público ouvindo, tira os projetos da gaveta, porque a gente já está cansado de ser engavetado. Agora, a gente estava aguardando a colônia de férias e a colônia de férias foi para a gaveta. As aulas já vão começar e as nossas crianças ficaram em casa. O meu ainda fica feliz que o mundo dele é fazer pesquisa. Mas e as outras? Tem mãe extremamente estressada porque veio o estresse todo para cima dela porque não teve um momento de lazer para que ela pudesse relaxar. Então, vamos deixar de fazer projeto, fazer propaganda e colocar em prática aquilo que é para ser feito, que é enxergar todo cidadão, independentemente de deficiência ou não, como tem que ser enxergado, como pessoas. E é isso que eu falo para quem tem a caneta na mão. Porque quem tem a caneta na mão, se quiser mudar a situação, ela muda. E eu não sou política, não. Mas eu aprendi que eu tenho que estar de olho em tudo. Por quê? Porque se eu quero que o meu filho tenha um mundo melhor, se eu quero que o seu tenha, que o dela tenha, então tem que começar, quem tem a caneta na mão, a fazer o que tem que ser feito, o que é certo. Porque a gente não vive só de estrada. Eu quero que uma criança com autismo, ele tenha as terapias. Ele pode ter a rua mais linda que for. Que se ele não tiver as terapias, essa rua vai ser horrorosa. Porque vai trazer dor. Então, deixe de fazer rua e faça o que tem que ser feito. Mais vagas, né? Mais acesso. Isso, mais acesso. Eu vejo cadeirante e faz rua, não lembra do deficiente. Você vai no cinema, muito difícil para um deficiente. E é tão constrangedor, porque não tem problema nenhum em a gente empurrar uma cadeira para uma pessoa, para um cadeirante. Não tem problema nenhum a gente ajudar um cego a atravessar a rua. Mas aquilo para ele traz constrangimento. Por quê? Porque cada pessoa quer ter a sua independência. Cada pessoa quer ser capaz de fazer as coisas para si próprio. Então, a gente tem que começar a dar condição para essas pessoas. Para cada um, seja de qual tipo de deficiência for. Vamos dar condição. Vamos parar de fazer viaduto, né? Bonito, né? Viaduto, muito bonito. Mas por cadeirante atravessar não tem beleza nenhuma. Entende? Então eu quero agradecer, João, foi um prazer te conhecer. Amei te conhecer. Luciene também, desde que eu cheguei na Paraíba, foi uma das primeiras pessoas que eu pedi ajuda, que não era nem para mim. Mas me recebeu e teve o prazer de me ajudar. E eu nunca mais esqueci. Porque as pessoas que nos estendem as mãos, elas podem até desaparecer das nossas vidas. Mas o sentimento de gratidão sempre vai prevalecer. Porque a gente tem que ter empatia um com o outro. Ajudar uns aos outros. Às vezes a gente fala assim, ih, matou o fulano, critica, julga. Mas se eu tivesse enxergado aquela pessoa antes, será que ela teria feito aquilo? Porque é muito fácil julgar o ser humano, porque não está na situação que ele está vivendo. Então, o que eu tenho, a mensagem que eu tenho para deixar para a mãe de filho com deficiência, para a mãe autista, você tem fraquezas, mas você pode ser forte. E você se torna forte quando você mostra as suas fraquezas, porque aí alguém pode te ajudar. Quando pede ajuda, né? Quando pede ajuda. E eu agradeço imensamente e falo demais. Se deixar, eu vou falando até amanhã. Muito obrigado e que Deus abençoe a todas, viu? Segurando aqui para não chorar.
Como que a gente se despede agora, hein, gente? Tem produção. Como que a gente se despede agora? João, o que é que você falou pra mim aqui em off que você queria fazer no final, quando a gente tava falando sobre a fala das meninas? Bom, eu quero... Ô, Luciene, Ah. vamos dar parabéns para essas duas mulheres maravilhosas. Obrigada, João. Muita honra ter viu, vocês João? conosco, muita honra de verdade. agradeço. A emoção aqui não tem como ser diferente. E aqui, de fato, ninguém solta a mão de ninguém, né? Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam, né, nesse episódio super emocionante. Não teria como ser diferente com Cíntia, com Dona Cida, meu parceiro aqui, João Guilherme. Isso. Toda a equipe da produção, muito obrigada por mais um episódio. E a gente chegou para ficar, né? O Pode Incluir, ele tem o patrocínio do Governo Federal, da Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo, do Estado da Paraíba. E a gente volta com outros episódios, com mais histórias para emocionar, para sensibilizar e para, de fato, promover a inclusão social da pessoa com deficiência de uma forma fora da caixinha, de uma forma totalitária. Até mais, até a nossa próxima edição do Pode Incluir.